por situações piores às vezes. Então eles não tinham legitimidade para julgar uma situação daquela. E ele disse, porventura não há ninguém entre vós que tenha legitimidade, que tenha capacidade para analisar essa situação, para julgar essa situação. Ou seja, aqueles anciãos, aqueles homens que sempre manteve, né, a sua integridade, seu bom testemunho, pessoas mansas e quietas, como a Bíblia diz, que Deus se agrada, e quando ele fosse analisar, abrir a boca, ele ia dizer tudo de acordo com a palavra de Deus, né, e que as suas palavras teriam peso, compreende? Mas o que acontece? Nós rapidamente já definimos e já julgamos. E vou entrar aqui em pormenores para que você possa entender a posição do que eu estou falando. Vamos dizer assim. Faltas que são visíveis. Por exemplo, se reúne uma igreja em um determinado lugar para ouvir a palavra de Deus. E, por exemplo, todos nós temos conhecimento, como meditamos ontem ali em Martinópolis, não é? Jesus, até uma sombra, um tipo, algo que seria justo a ser feito, ele fazia. Compreende? Deixa João por agora, porque nos convém cumprir com toda a justiça. Então ele cumpriu a lei, os profetas, os salmos, sem questionar nada. Ele fez tudo por amor, por obediência. Certo? Porque ele sabia que tinha que ser feito. E muitas vezes, nós conhecendo a palavra de Deus, nós vemos lá em Coríntios 11, verso 15, que é honroso para a mulher ter o cabelo crescido. E se for para tosquiar, então é melhor que rape, né? E aí nós notamos uma irmã que chega na igreja com o cabelo cortado. Então, é visível, é um pecado notório. Ou vemos ela com muitos adornos, quando a Bíblia pede, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, 1 Pedro capítulo 3, que a mulher cristã ela não deveria se preocupar, não é, com o lado externo, com a aparência exterior, mas sim o espírito manso e quieto. E aí o que acontece? Aquilo se torna visível. E se você não vigiar, porque tem um detalhe muito importante, e o diabo ele ama trabalhar nisto. Eu vou voltar já a uma escritura citada para você ver o perigo que está nisto. Quando Paulo escreve na carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz, se alguém dentre vós for surpreendido em alguma ofensa. Então vamos dizer aí, sem querer, do nada, você chega no determinado ambiente e você surpreende, junto com testemunhas, pelo menos mais uma pessoa junto com você, e surpreende alguém, ou um casal, num delito muito grave. Você tem que vigiar bastante. Compreende? Por causa da indignação humana. Por isso que Paulo chega a dizer, se alguém dentre vós for surpreendido em alguma ofensa, olha o que ele segue dizendo, vós que sois espirituais. Espirituais. O que seria uma pessoa espiritual? Uma pessoa que dele é os frutos do Espírito Santo. E é amor, e a paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Mas se aquela pessoa não é espiritual, compreende? Ele deveria ir numa pessoa espiritual. Ou esperar em Deus, ele ter espiritualidade. Ou ir naquelas pessoas e dizer, olha, exortar eles ali e orar o tempo todo e vigiar para que aquilo não cause um dano pessoal na sua vida. Ele diz, mas na vida dele que viu? Sim, na vida dele que viu, porque Paulo diz, se alguém dentre vós for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão. Foi o que eu citei, uma pessoa espiritual, ele é manso. Compreende? Ele não quer bater, ele não quer matar, ele não quer difamar, ele não quer ficar, vamos dizer assim, em outras palavras, usar aquilo ali, talvez para ficar desorientado, porque tem pessoas que é o seguinte, meu querido, você quer ver como nós não somos espirituais? Por favor, ouça o que eu estou te dizendo. Nós, essa palavra nós, está englobando a mim também.
mesmo com mais ou quase 40 anos já servindo a Deus. Você sabe quando é que nós provamos que não somos muitos espirituais? Porque quando sabemos de algum delito, ou presenciamos algum delito, onde está a nossa mansidão? Né? Que é um fruto do Espírito Santo. Ao contrário, vem a indignação. Nós ficamos indignados. E aí o diabo nos engana, e a Bíblia diz, vigiai também, né? Para que não sejais tentado. Repito, se alguém dentre vós for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, no qual entre esses dons espirituais, ou essas virtudes espirituais, está a mansidão, a longanimidade. Né? Mesmo tendo, vigiai para que não sejais tentados. Por que tentados? Porque tudo que você abrir a boca ali e dizer, com a medida que você medir, você vai ser medido. Por isso que Jesus, quando eles foram medir a mulher e disse, ela tem que morrer, ele disse, é verdade, ela vai morrer. A lei determina que ela será morta. Mas quem vai matar ela? Ele voltou. A mesma trena que mediu ela, ele voltou para eles. Cada um de vocês agora, mede vocês aí. Então eles foram tentados em ir a Jesus e fazer aquilo. E se eu não tomar cuidado, eu sou tentado. Por isso que diz, não julgueis para que não sejais julgados. Aí você diz, então tem que ver, né, pastor, e fazer vista grossa e deixar para lá. Não, a Bíblia está pedindo para encaminhar para um acerto. Mas para encaminhar, ele tem que ser espiritual. Se ele não for, a melhor coisa a fazer é orar e pôr nas mãos de Deus. Porque aí em vez de encaminhar aquela pessoa para um acerto, aquela transgressão vai fazer com que centenas também transgridem. Porque ele vai ficar indignado, ele vai pegar aquele pecado que para Deus é uma carniça. Porque a Bíblia diz que as vossas transgressões cheiram mal diante de mim. Ele vai pegar aquela carniça espiritual e ele vai sair espalhando para os 4 cantos da comunidade. Quer dizer, uma transgressão, ele vai fazer com que centenas de pessoas transgridem também ao mesmo tempo. E aí ele também vai se tornar culpado daquilo. Porque ele promoveu o escândalo. Como promoveu? Quer dizer, ele publicou. É como se você tem por exemplo, hoje você quer vender qualquer coisa, o que você faz? Você vai promover a venda. E como é que você promove a venda? Você vai na Feira do Rolo, você vai aí em outros aplicativos e você vai postar a sua mercadoria, seu objeto, e promover a venda. Né? Aparelho tal, marca tal, modelo tal. Portanto, você está promovendo. Todas as pessoas que vão olhar ali vai analisar. Ou compra ou não compra. E quando você sabe de algo que é escandaloso, é aí onde muitas vezes esse lado legalista nosso não entende. Como o profeta explica na mensagem Pô-nos ao lado de Jesus, parágrafo 130, que a maneira cristã é esconder tudo que você sabe de errado da vida de um irmão. Não promover o escândalo, mas esconder. Mas quando fala esconder, não quer dizer que vai negar a outra parte, que você tem que levá-lo ao acerto. Você está vendo como é que é complicado? Então, meu querido e precioso ouvinte, por que que nós sempre pecamos o dia inteiro, erramos o dia inteiro, e quando o próximo peca, nós temos essa dificuldade? Porque os nossos, para nós não é. Não conseguimos enxergar. É por isso que a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros em amor. Talvez eu não estou vendo o cisco do meu olho, e estou tentando tirar o tronco do seu. E quando eu for tentar tirar o tronco do seu, você não fique bravo. Você diz, pastor, mas muito obrigado. Eu não sabia que eu não estava vendo esse tronco no meu olho. Sabia que eu fui enganado. Por isso que a Bíblia diz, não sabe o que fazem. Porque às vezes o diabo te engana e você não consegue ver aquilo da forma em que o outro está vendo. E nem conforme a Bíblia está vendo. Aí você diz, muito obrigado. Aí quando tirar o tronco do seu olho, você diz, olha, mas você não leva a mal. Não é porque você falou do meu não, mas
Dá uma olhada, irmão, nisso aqui, aqui também. O irmão não quer ajuda, o irmão quer orientação, o irmão quer uma força. Nós vamos orar junto aqui. E aí ora os dois ali, faz um acerto. Um tirou o tronco, outro tirou a palha. Agora os dois passam a ver melhor. Por isso a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros em amor. Compreende? Mas aí o que acontece? Para que não entreis em tentação. Agora, qual seria essa tentação? Uma vez foi armado um laço desse para o profeta. Ele estava tendo uma campanha. E o anjo do Senhor lhe visita um dia à noite nas suas orações e diz, olha, se prepara que tem uma armadilha para você. E o anjo simplesmente falou e se retirou. E ele passou a orar e a vigiar. Disse, mas qual seria essa armadilha? Porque, meus irmãos, quando uma pessoa tem um ministério, que esse ministério destaca, o diabo fará de todas as formas para de alguma forma desvirtuar. Agora imagine você, um homem com ministério, como tinha ele, né, de reunir 500 mil pessoas em uma só reunião, numa chamada de altar, 30, 40 mil pessoas. Não é? Nem todas as coisas ele publicou na mensagem, mas testemunhas dizem que muitas vezes pessoas marcavam reunião em nome dele, e o povo ajuntava. Certo? E aí, quando chegava, o povo começava a ligar, ué, irmão Branham, o senhor marcou reunião e não veio? Ele disse, que reunião? As pessoas marcavam para dizer que ele não era um homem de palavra. Não é? Outra vez, foi uns lá e começou a espalhar panfletos na sua reunião, dizendo que o FBI ia desmascará-lo. E o povo começou a chorar e deixar a reunião. Então sempre existiu e sempre vai existir. Até o próprio Jesus, você sabe, arrumaram testemunhas falsas para incriminá-lo. Agora não quer dizer que o William Branham não cometeu seus erros. Pelo contrário, ele diz na mensagem Divindade Explicada, 333, ele diz, meus irmãos, na minha vida eu tenho cometido muitos erros. E enquanto eu viver, eu sei que eu cometerei outros. Mas se porventura isso tem servido de pedra de tropeço para vocês, eu quero que vocês me perdoem. Compreende? Não é que ele estava isento de erros. Ele errou. Como todos nós erramos. Mas o diabo também, por outro lado, explora. Né? Como diz aquele velho provérbio, ninguém taca pedra numa árvore que tem frutos maus. Só taca pedra em árvores que dão bons frutos. A partir do momento, meu querido, que você toma uma decisão, como hoje à noite eu te convido para estar ali em Pirapozinho, e você levantar a sua mão e falar assim, eu aceito, pastor, a Jesus Cristo, confesso diante de toda essa congregação, que eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma. De coração mesmo. Você ouviu a palavra e creu, a sua alma foi enxertada com a palavra de Deus. Sua alma é aquela terra fértil que Jesus falou. E a semente cai ali dentro. E você confessa, eu creio em toda a palavra de Deus. O profeta diz na mensagem aérea de Éfeso, você verá o inferno inteiro se voltar contra você. Aí você vai ver, seus vizinhos poderão ser usados, sua família, como a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, que os inimigos dos homens seriam seus próprios familiares. Em todos os aspectos, o diabo vai começar a tentar, de todas as formas, né, como uma mulher quando fica grávida, ela tem indisposição, enjoo e tudo mais. Mas por quê? Por causa de uma nova vida que está gerando lá dentro. As pessoas não entendem. Né? E vem as tribulações após isso. Vem as lutas, vem as perseguições, e como Paulo diz, todos que procurar viver piamente em Cristo vai padecer perseguição. Só que muitas pessoas, eles querem a Cristo, mas não querem sofrer. Quando a Bíblia diz que com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. Compreende? E aí o que nós encontramos, né? O que nós achamos mediante a palavra com relação a isso, né? Você ser tentado. Por que você ser tentado? Por que ele disse que para o profeta que seria um laço que teria armado contra ele? Porque como você está dizendo, como nós poderíamos olhar para o irmão Branham, um homem que tirava 2 horas por dia de oração separado para com Deus, um homem que nunca foi acusado de nenhum assédio, de nada, de nada. A única coisa, né, grave que ele cometeu foi aquela que nós já conhecemos, não vou ficar repetindo aqui. Se não fosse a graça de Deus, ele iria para o lago de fogo. E Deus permitiu para que ele pudesse depender completamente da graça de Deus. Mas ele era um homem íntegro, ele era um homem limpo, um homem pio,
Como é que nós poderíamos olhar nele e ver alguma coisa? E Deus olhava e via. Tanto que na mensagem à igreja, a sua condição, quando ele foi julgar aquela mulher lá dentro do bar, Deus mostrou uma visão e disse que ele tinha tanto erros quanto ela. Ele não tinha os mesmos erros, mas ele tinha outros. E aquele laço que o anjo disse que estaria armado para ele, é que o diabo usou um casal que entrou na reunião, na campanha onde ele estava realizando, e esse casal começaram a praticar sensualidade dentro do trabalho. Ela sentada no banco da frente e ele sentado no banco de trás, ele puxava a cabeça dela para trás e beijava ela, acariciava ela. Isso dentro de um culto. E seguiu assim algumas reuniões. E o povo incomodado. E você sabe como é que é o povo. Por certo, alguém já levantou e já foi lá para o diácono, porque tem gente que é desinquieto, ele não consegue. Irmão, quando você entrar dentro da igreja, você não é responsável pela igreja, você é responsável por a sua conduta. Para isso tem os oficiais, para isso tem o pastor. Se ali tem uma liderança do Espírito Santo, por que tanta preocupação? Por que tanta desinquietação? Por que tanta indignação? E aí quando foi uma tarde, eles voltaram na reunião novamente. E aí estava até mais usados pelo diabo. E o profeta olhou aquela cena. Aí o anjo apareceu e disse: essa aí é a armadilha que eu disse que teria contra você. Mas como assim armadilha? Um casal entrar dentro da igreja, você sai de casa, orou, vai para o culto, chega lá, você vê um irmão reverente no culto. Você sabia que pode ser uma armadilha para você? Você sai do culto, de casa, vai para um local, sem pensar nada, trabalhando, cuidando da sua vida, você surpreende um irmão lá numa ofensa, lá no meio da rua, que ele é uma armadilha para você. Por quê? Porque com a medida que você medir, você será medido. A única coisa que a Bíblia te pede é que você tenha que encaminhá-lo se você é espiritual. Se não for, só ore por ele e diga: Deus, toma a mão, porque eu não tenho estrutura para isso. E fica só entre você e Deus e continue orando pela alma dele. Mas se você é o suficiente espiritual, com mansidão, com longanimidade, então encaminha o tal para o acerto. Mas aquilo é uma armadilha para você, porque você pode ser tentado ali. E como você seria tentado? Descer a trena e medir. Como é que a pessoa... Eu vou te falar para você como é que funciona muitas vezes nossa trena. Como é que a pessoa não tem vergonha na cara? Tantos anos dizendo que é crente. Como é que a pessoa tem coragem de tantos anos de crente fazer uma coisa dessa? Como é que a pessoa tem coragem? Eu não consigo acreditar numa coisa dessa. E Deus lá te observando. E medindo você também. E o anjo parou diante do profeta e disse: olha, essa é